Todos encontraram 2 Crônicas 33. Amém? Vamos ler? Vamos lá? Todos prontos aí? Então vamos lá, prestem atenção aqui. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quanto conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. No capítulo seguinte, capítulo de número 35, diz assim, 33, 34, né? 35 já é outro lá, né? Não tem nada a ver, amém? Então aí no capítulo de número 34, tá lento aqui o negócio. Deixa eu só confirmar que é isso mesmo, 34. Difícil aqui, né? Mas a gente chega lá em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 34? Isso mesmo. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Feche os teus olhos por um momento, querido. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos colocar, Senhor, diante do teu altar, Pai, as nossas vidas neste momento. Senhor, nós nos reunimos na tua presença para ouvir, Senhor, a tua voz. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que nós possamos, meu Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. A nossa porção, a porção que vai nos trazer vida, que vai mudar a nossa história e vai nos encher, Pai, cada dia mais da tua presença. Usa a minha vida, Senhor, para ser um instrumento de bênção na vida dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre a realidade da paternidade espiritual. Queridos, há um bom tempo o Senhor tem falado sobre esse título, sobre esse tema ao meu coração, sobre paternidade. E eu, durante o período aí, para vocês terem uma noção, de mais de um ano, que eu venho meditando a respeito do que é paternidade espiritual. E eu tenho buscado muito do Senhor, eu tenho falado com o Senhor, eu tenho procurado meditar na palavra do Senhor a respeito do que é a realidade da paternidade, o que é ser um pai espiritual, o que é ter um pai espiritual. E o Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração, e eu estava ouvindo uma pregação do Cláudio Duarte, justamente nesse texto, e essa pregação falou muito comigo. Depois eu continuei meditando em mais algumas coisas, e o Senhor continuou falando comigo a respeito do que é a paternidade espiritual. E esse texto aqui em especial, nós vemos Amon. Amon, ele foi o 14º rei de Judá, e ele reinou apenas 2 anos, né, que foi o ano de 646 a 645 antes de Cristo. Faz bem tempo, né? Cerca de 2.600 anos atrás aí, bastante tempo. Então Amon, quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 22 anos de idade, ele era um jovem.
E tem algo muito interessante nessa história, que ele não foi um bom rei. Ele ele perseverou em seguir o caminho do seu pai. Olha só que coisa terrível. O pai dele foi um idólatra e ele também seguiu os caminhos do seu pai Manassés, que também foi um rei idólatra. Ele foi morto pelos seus próprios servos que conspiraram contra ele. Olha só que coisa terrível. E é interessante que o povo lá de Judá fez o seguinte: matou também, né, quem conspirou contra o rei, contra Amon, e fez Josias, o seu filho, reinar no seu lugar. E foi interessante nessa história, porque nós lemos que Josias, quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 8 anos de idade. E o que é interessante é que Josias, apesar de ser novo, né, ao contrário de seu pai Amon, ele começa a ter uma atitude totalmente diferente do seu pai. Então tem um ditado popular que diz aí que filho de peixe é o quê? Peixinho, filho de peixe é peixinho, Então aí o que acontece na verdade? Então os filhos, eles sempre assumem as características do seu pai, e foi exatamente o que Amon fez. Amon, ele adquiriu, né, ele começou a andar nos mesmos caminhos que seu pai andou, que o pai dele, né, Manassés, foi um pai idólatra, um homem idólatra. Mas é interessante que no capítulo de número 34, nós lemos, né, que Josias, aconteceu algo muito interessante com ele. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui novamente. Talvez vocês não tenham prestado atenção nesse texto, mas aqui no versículo de número 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ué, peraí, que negócio é esse? Esse camarada, ele tem 2 pais, né? É o que a Bíblia está dizendo. Quem era o pai dele? Quem era o pai de Josias? Biológico, o pai de Josias era Amon. Mas, quando ele começou a andar nos caminhos, em outros caminhos, que não eram os caminhos do pai dele, ele adquiriu as características do rei Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo. Davi não era pai biológico dele. Querido, isso me tem chamado muita atenção. Me tem chamado muita atenção sobre a questão da paternidade. E é exatamente esse ponto que eu quero partir daqui em diante com vocês. E eu quero falar com vocês, partilhar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Querido, nós temos visto hoje na sociedade uma coisa muito terrível, que nós temos visto cada vez mais a sociedade entrando numa corrente descendente, cada vez, a cada geração em geração, nós vemos mais assolação. Nós vemos hoje os filhos, como há um bom tempo, eles têm andado cada vez mais distante do seu pai, buscando mais as suas próprias vontades do que a vontade do seu pai, da sua família. Hoje em dia, nós vemos os filhos totalmente, desrespeitando o pai. Eu sei que isso aqui não acontece em nosso meio, eu sei que todos os filhos aqui obedecem, respeitam seus pais, amém? Em nome de Jesus. Eu sei que, mesmo que ainda não seja assim, mas pela fé nós precisamos começar a mudar isso. Pela fé nós precisamos começar a mudar. Então, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E esse é um ponto que nós precisamos entender, nós precisamos partir desse ponto. E como cristãos, nós não podemos, eu sei que a realidade, olhando para a realidade, de perder o cabelo, Tem muitas pessoas aí, não é com vocês não, rapaz. Amém? Se quiser perder também, pode perder também, não tem problema. Tá de boa, né, legal? Ele tá de boa, aí mesmo. Daqui a 50 anos a gente conversa, tá bom? Amém? Você manda uma foto para mim lá no céu, lá, tá?
Amém? Em nome de Jesus. Porque tem muitos que têm cabelo hoje, eu nem sei fazer assim, né? Amém? Todo mundo quando está novo, né? Cheio de cabelo bonito, né, Vitor? Só Deus sabe, né? Amém? Então aí o que acontece hoje na sociedade? Nós temos visto isso na sociedade, queridos, coisas horríveis têm acontecido. E é interessante que quando você vai olhar a família, né? Automaticamente isso também se dá nos filhos, a maioria dos filhos. Mãe solteira, geralmente as filhas também vai cair no mesmo problema. Pais também vão adquirir filhos, certo? Na solteirice. Enfim, tantas coisas que vêm, por quê? Porque é uma tendência de nós seguirmos a nossa família. Há uma tendência de nós seguirmos aquilo que aconteceu com o nosso pai. Eu, por exemplo, na minha casa, o meu pai fumava, minha mãe fumava, os meus tios todos fumavam. O que aconteceu comigo? Comecei a fumar também. Meus pais bebiam, meus tios bebiam. O que aconteceu comigo? Comecei a beber também. Quando eu nasci, meu pai não era casado com a minha mãe. E o que eu fiz? A mesma coisa. Então, há uma tendência de aquilo que aconteceu com o pai também ocorrer com o filho. Mas esse texto aqui, ele nos mostra que isso não é uma regra, pode ser diferente. Se o filho quiser, a vida dele pode ser diferente. A vida do filho não precisa seguir a mesma linha do pai dele. Depende do quê? É interessante que o texto, né? Antes eu tinha dado um tema para essa mensagem, que era o poder de uma escolha. O poder de uma escolha. Não estava falando sobre paternidade. O tema da minha mensagem antes era esse. Era o poder de você poder escolher o que ia acontecer com você. Que foi o que aconteceu com Josias. Josias, com apenas 8 anos de idade, ele escolheu o caminho de Davi. E quando nós vamos olhar um pouco para a história de Davi, eu acho que todos aqui devem conhecer. Se não conhece, depois vocês estudem, pesquisem, que vai fazer muito bem. Você vai ver que Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. E agora Josias, obviamente ele deveria conhecer essa história, porque os judeus têm uma característica, até hoje isso é mantido lá em Israel, né? Uma criança de 12 anos, com 12 anos, já conhece toda a Torá. Ele já conhece toda a lei. Para você ter uma ideia, o Salmo 119, em algumas Bíblias você vai ler, lá ele é separado lá, tem o Aleph, o Beit, o Zai, que são palavras do alfabeto hebraico. Se você for ver lá, as crianças lá em Israel, elas são alfabetizadas, né? Elas são alfabetizadas aprendendo as escrituras. E ele, com certeza, com 8 anos, ele já sabia quem era Davi. E a decisão dele como rei foi de não andar nos caminhos do pai dele, mas andar nos caminhos de Davi. E quando ele fez isso, a Bíblia chama Davi de pai dele. Aquela característica, aquele título daquele homem que era filho, né, de um rei mau, ele era filho de um rei idólatra, ele era filho de um rei que não honrava o Senhor, caiu por terra. Automaticamente ele passou a ser chamado de filho de Davi. Era uma honra, o próprio Cristo foi chamado de filho de Davi. Era uma honra ser chamado de filho de Davi. Por quê? Porque Davi tinha sido o maior rei de Israel. Davi, ele é até hoje um exemplo de uma maneira que o próprio Deus disse que Jesus, ele se assentaria no trono de Davi. Olha só que honra. E agora ele é chamado de filho de Davi. Amon não era mais o pai dele, continuava sendo o pai biológico,
mas não era mais o pai espiritual dele. O pai espiritual dele era agora Davi. E as bênçãos de Davi, se você for olhar a história, nós não vamos ler, porque a história ela é um pouquinho longa, mas depois você lê toda a história do rei Josias, você vai ver que ele foi um homem, um rei exemplar. Morreu de uma maneira, numa guerra, né? Ele foi morto por Neco, o rei do Egito. Então, mas o que chama a atenção na vida desse homem é justamente isso. E é interessante nós falarmos um pouco o que é paternidade espiritual. A paternidade espiritual é um princípio divino que tem sido esquecido, mas que Deus está novamente chamando a atenção da sua igreja para a importância deste princípio. A Bíblia nos mostra que as bênçãos, elas passam de pai para filho, não só as bênçãos, mas as maldições passam de pai para filho. Existe isso, né? Existe a bênção, ela passa de pai para filho. Você vai herdar tudo que seu pai tem, e não só as coisas boas, as coisas ruins também, né? Todo mundo, quando vai casar com a moça, fica de olho naquilo que a família da moça tem, né? Quando a sogra morreu, vou herdar o carro, vou herdar a casa, né? Mas e as coisas ruins que você não vê? Você vai herdar também. Todo mundo, tanto, né? O camarada, ele casa com a moça e fala, poxa vida, agora eu estou bonito no pedaço, vou ficar herdeiro de tudo. Vai mesmo. Tanto das coisas boas quanto das ruins. Porque quando você casa com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. E isso no reino espiritual também. Por isso, você que ainda tem a oportunidade de casar, pensa bem com quem você vai casar. Pensa bem com quem que você vai casar, para que você, não venha se arrepender depois. Estou brincando, amém? Então, querido, como nós estamos falando aqui das coisas materiais, no reino espiritual também é assim. As coisas também funcionam da mesma maneira. O reino de Deus, as coisas, elas também passam de pai para filho. Agora tem algo muito interessante que eu quero que você preste atenção. O nosso pai nos presta credibilidade, o nosso pai biológico. Eles provam a nossa linhagem, nossos direitos hereditários, mas a sua paternidade nos passa características. E eu estava meditando nisso, eu falei que coisa interessante, porque às vezes, sempre, a maioria, fala assim, o pai fala assim, não sei por quem que esse filho puxou. Olha só as coisas que esse menino está fazendo. Então, o que os nossos pais biológicos nos passam características, nos passam linhagem, credibilidade. Agora, os nossos pais espirituais passam as nossas características. Muitas vezes você tem numa família uma pessoa que ele é um filho, tem as características, tem as mesmas linhagens do pai, mas as suas características são totalmente diferentes. Às vezes o pai, ele é até bom, O pai é um homem honesto, mas os filhos não. Por quê? Porque aquele filho adquiriu uma característica de alguém, adquiriu uma outra característica. E infelizmente o que nós vemos é justamente isso. Ao invés dos pais mostrarem para os filhos as coisas boas, os filhos pegam sempre os exemplos ruins dos pais. Infelizmente, mas não foi o caso de Amon. Por que isso não aconteceu com Amon? Por que Amon, por que Josias não aconteceu isso com Josias? Por que Josias não pegou as mesmas características do pai dele? Isso é algo muito interessante. Porque como os nossos pais, segundo a carne, nos passam características humanas. Herdamos dos nossos pais, como eu estava dizendo aqui, as suas bênçãos e também as suas maldições. Abra a sua Bíblia comigo, querido, lá no livro de Êxodo. Nós vamos ler aqui, um texto bem conhecido. Êxodo, capítulo de número 20, que é um texto onde nós temos aqui os 10 mandamentos.
Amém? Êxodo capítulo de número 20, isso aí é algo que tem que estar na ponta da tua língua. Se alguém perguntar onde é que estão os 10 mandamentos na Bíblia, amém? Você tem que estar na ponta da tua língua. Então vamos lá. Êxodo 20, a partir do versículo de número 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que coisa terrível, querido. Eu sei que muitos pais não percebem, não conseguem entender o que muitas vezes os atos deles vão implicar na vida dos filhos. Deus, é claro que existe algo muito interessante, que Deus, quando uma pessoa peca, não quer dizer que o meu pecado vai influenciar a vida do meu filho diretamente, mas indiretamente vai. Porque um pai, por exemplo, que ele está lá na família, e ele comete lá um adultério, e a esposa larga dele, aquele pecado está de uma forma direta, influenciando a vida do filho. Porque o filho vai ficar sem pai, vai ficar sem, muitas vezes, até mesmo sem mãe, vai ter uma família destruída. Por quê? Aquele ato que ele fez vai implicar na vida dele, vai trazer condenação para ele e implicar na vida dos filhos também. Mas só que muitas vezes a pessoa ela não entende isso, mas no reino espiritual há uma influência terrível na vida do filho. E a tendência daquele filho ou daquela filha, quando casar, também é fazer a mesma coisa. Por quê? Já foi herdado uma característica. Então nós que somos pais precisamos tomar muito cuidado. E não somente pais, biológicos, mas pais também espirituais. Porque como pai espiritual nós também transferimos características para os nossos filhos. E nós como filhos espirituais, nós também precisamos entender esse princípio. Porque muitas vezes quando se fala de paternidade, a primeira coisa que nos vem é falar assim: meu Deus, eu fui tão machucado pelo meu pai, eu fui tão humilhado pelo meu pai. Muitos hoje, nós temos uma carência dentro da igreja, querido, muito grande, de pais espirituais. Pais não é aquele pai de ficar dando presentinho para o filho. Tá, filho, um presentinho aqui. Não é nada disso, querido. É de passar características que verdadeiramente vão trazer bênção para os nossos filhos. É passar característica que vai fazer com que a tua vida espiritual seja uma vida abençoada. Então há dentro da igreja hoje uma necessidade tremenda de pais espirituais. Mas para você ser um pai espiritual, que verdadeiramente vai passar a vida para os seus filhos, é necessário também você ser uma pessoa de uma profunda intimidade com Deus, como era Davi. Então, para você ser um pai que vai passar características para os teus filhos, que vão trazer bênção, a primeira regra é você ser um homem de uma profunda intimidade, como Davi ele era. Davi ele era alguém que, quando se falava em buscar a Deus, em ter intimidade com Deus, não tinha ninguém como Davi naquela época. Davi, ele foi um exemplo em vários sentidos para nós. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas não foi por acaso. Então, essa sociedade que nós temos vivido hoje, a maneira que os pais têm vivido, tem trazido sobre a vida dos seus filhos fardos espirituais terríveis.
características espirituais terríveis, horríveis. Mas Deus, Ele nunca desejou que isso fosse dessa maneira. E é algo muito interessante, que muitos novos convertidos também são gerados e abandonados como filhos, jogados por aí. Existem dentro das igrejas filhos espirituais que não têm com quem se espelhar. Ele olha para um lado, ele fala: meu Deus, quem eu vou me espelhar? Porque o que aconteceu com Josias? Josias, ele viu Davi, falou: esse aqui é meu exemplo, não vou seguir o exemplo do meu pai, mas vou seguir o exemplo de Davi, do rei Davi. E quando ele pegou o exemplo do rei Davi, o que aconteceu com ele? Ele se tornou uma pessoa abençoada. Se você for ver a história, naquela época haviam abandonado ao Senhor. E ele, quando ele assumiu, ele mandou tirar todos os altos. Depois foi encontrado o livro da lei. Quando foi fazer uma limpeza lá no templo, encontraram o livro da lei, trouxeram para ele, leu. Quando ele ficou sabendo do que Deus iria fazer com a nação por causa da idolatria, ele se humilhou, ele jejuou, ele chorou, ele se rasgou, foi buscar a presença de Deus. Ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo daquilo que é um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi buscar em Davi a característica de ser um pai. Então eu quero hoje dizer algo para você, querido: busque características de um homem espiritual, de um pai espiritual, que vai trazer bênção para você, né? Vai trazer bênção para a tua vida. Busque isso. Você como discipulador, você como discípulo, precisa começar a se espelhar no teu discipulador. E como discipulador, você precisa ser um homem que tenha consciência de que você está transferindo característica para os teus filhos. E que característica é essa que você vai transferir para os teus filhos? Ou para as tuas filhas espirituais? Então há uma necessidade de você ser uma pessoa íntima, né? de uma intimidade muito grande com Deus, de você ter um profundo, né? No íntimo do seu ser, você ser uma pessoa que busca intensamente a Deus, que leia a palavra, estude a palavra, tenha conhecimento da palavra, se aprofunde, conheça e saiba que você também está gerando filhos, e estes filhos espirituais, como é que você quer que eles sejam? Querido, quando Deus começou a falar a respeito disso, Deus falou tanta coisa. Um desses exemplos, uma dessas coisas que Deus falou, por exemplo, Abraão. Abraão, ele é chamado de pai da fé, mas ele só é pai da fé daqueles que realmente vivem por fé. Então, se você quer ser um filho de Abraão, você vai ter que ser uma pessoa que vive por fé. Não adianta você: Abraão é meu pai. Tudo bem, mas Abraão era um homem de fé. E você tem sido um homem de fé? Então, se você quiser a bênção de Abraão sobre a tua vida, se você quiser chamar Abraão de teu pai, você também vai ter que ser uma pessoa que vive pela fé. Se você quiser verdadeiramente que os milagres que aconteceram na vida de Abraão aconteçam na sua, você vai ter que ser uma pessoa que vive também pela fé, porque não tem como você ser filho de alguém, né? Eu sou filho vamos falar, um empresário bem rico aí, não adianta nada você, né? Bill Gates, né? Mas você não sabe nem apertar o enter do teclado do computador, não dá. Você já ia ser deserdado, rapaz. Então, na verdade, se você quer ter um pai, você tem que viver como esse homem viveu. Você olhar para Abraão e falar: olha, eu sou filho de Abraão. Ai, que coisa linda que diz, né? A Bíblia diz lá em Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nossa, que coisa maravilhosa. E está sobre a minha vida, realmente está. Mas você vai ter que viver pela fé. Você vai ter que ser um homem como Abraão foi. Abraão foi um homem que a Bíblia diz que, né, o Senhor disse para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não que Abraão fosse 100% perfeito, tinha falhas, cometia erros, mas ele era um homem que vivia pela fé.
Ele era um homem que, quando não existia a Bíblia, Deus disse para ele: sai daqui e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele passou a mão na mulher dele e foi embora. Ele ouviu a voz de Deus. Mas muitos, quando Deus fala, faça isso, a pessoa: quem foi que falou? Onde é que você quer? Não, essa é coisa do diabo, do inferno aí, não é não. Vai para a igreja orar. Não, que isso, é coisa do cão, o diabo que está tirando eu daqui de casa. Não, querido. Nós precisamos, se nós quisermos, olhar para esses homens e falar: olha, Davi é meu pai, Abraão é meu pai, olha, fulano é meu pai, mas você vai ter que viver, você vai ter que adquirir as características que esse homem tinha. Se você olhar, por exemplo, as características de Davi, Davi era um homem que não media esforços para fazer o quê? Honrar ao Senhor. Davi era um homem que ele não media esforços para estar na presença do Senhor. Era um homem que pastoreava o rebanho do Senhor com excelência, tinha consciência de quem ele servia. Se você olhar, por exemplo, para Abraão, você vai ver que Abraão, quando Deus falou: dá o teu filho, ele não hesitou, pegou, sem falar nada, não falou nada para ninguém. Deve ter ficado lá em oração, pegou o filho e falou: vamos lá para o monte. 3 dias de caminhada. Você imaginou você caminhar 3 dias, falando assim: meu Deus do céu, vou ter que matar esse menino mesmo agora, ele não me fez nada, meu Deus, tem misericórdia. Mas ele era um homem de fé. Abraão, ele era um homem que quando Deus falou para ele, ele saiu e foi. Ele era alguém que intercedia pelas pessoas. Então Abraão, ele se tornou um exemplo, se tornou o nosso pai. Mas se nós quisermos ter essa característica que tinha na vida de Abraão, nós vamos ter que viver como Abraão viveu. Se nós quisermos que Davi seja o nosso pai, nós vamos ter que viver como Davi viveu. E o que é as características dos pais espirituais? Homens maduros espiritualmente. Você que é um pai espiritual, você que tem discípulos, o que é você, que característica que você vai passar para os seus discípulos? Que característica você está passando para os teus filhos biológicos? Isso é algo muito sério, porque muitas vezes, amanhã ou depois, você lá na sua casa, você pensa: mas o meu filho, eu não queria que ele fosse assim, por que ele é assim? Não sei onde esse menino aprendeu essas coisas. Que característica você passou para ele? O que você passou para o teu filho? O que aconteceu nesse meio tempo, no meio da tua caminhada, que você deixou de fazer e o teu filho foi se espelhar em outro? É terrível isso, meu querido. Então, homens maduros espiritualmente, homens que buscam a Deus, que oram, que jejuam, que leem a palavra. Quantas vezes o teu filho tem visto você orar? Quantas vezes o teu filho tem visto você ler a Bíblia? Quantas vezes? A necessidade. Muitas vezes você pode achar: mas isso não quer dizer nada. Quer dizer muito. Tudo que você fala. Tem uma estatística aí que aquilo que você fala, a maioria, acho que é 70%, vai embora, a pessoa esquece. Mas o que você faz, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sendo, as pessoas estão observando. As pessoas mais te observam do que te ouvem. E não é diferente na tua casa. Homens segundo o coração de Deus, homens que abram a mão da sua vida em favor dos seus filhos espirituais, oram, jejuam pelos seus filhos, se preocupam com a formação espiritual dos seus filhos. Como é que você tem feito com os seus filhos naturais? Será que você tem se preocupado? E aí, que a característica hoje está sendo passada para o teu filho? Eu estou falando dos filhos biológicos. Eu estou falando que não é só com um tipo de preocupação, mas nós devemos hoje nos preocupar com várias coisas. Lá nos Estados Unidos já criaram a pílula, que é aquela, você toma ela é rastreada no teu organismo. Não sei se alguém viu essa reportagem aí. Para poder, uma série de, você pode ver no seu smartphone, no tablet, o que está acontecendo no seu organismo através dessa pílula. Queridos, nós estamos vivendo uma época
em que está ficando cada vez mais sutil aquilo que o diabo está para realizar neste mundo. Eu achei algo muito interessante. Ontem eu estava assistindo o Rico e Lázaro, né? E o Rico e Lázaro até ontem tinha sido uma marmelada que não tinha nada a ver com a história de Rico e Lázaro. Mas ontem realmente foi a história de Rico e Lázaro. E aí um morreu e foi levado para o inferno, e outro morreu e foi para o céu. E é claro que a gente não sabe se o inferno é daquele jeito, né? E eu nem quero saber, né? E nem o paraíso se é exatamente daquele jeito. Isso é, obviamente, suposições, né? Conjecturas daquilo que pode ser. Mas, querido, nós estamos vivendo numa época de decisão, numa época onde você vai decidir de que lado você vai estar. Não tem mais tempo para ser meio crente, não tem mais tempo. Nós estamos vivendo num período onde o diabo está furioso. A Bíblia diz, né, Jesus ele disse: ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo o pouco tempo que lhe resta. Satanás tem atacado as famílias, Satanás tem atacado as igrejas, Satanás tem destruído a esperança de muitos. Por quê? Porque muitos não têm se atentado. O que hoje se passa? Hoje, o filme que o diabo passa, né? Você olha na televisão, você vê todo mundo sorrindo, mas só Deus sabe o que se passa por trás daquilo ali. Só Deus sabe o que se passa por trás dos bastidores. Quanta destruição, querido. E muitos pais não têm se atentado para isso. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma época em que você acessa lá o YouTube, você tem todo tipo de reportagem. Vocês devem ter visto a reportagem, a gente morreu nos Estados Unidos, Charles Manson. Alguém já ouviu falar dele? Não, né? Já ouviu, né? Ele no ano de 1971, ele mandou assassinar 5 pessoas, que foi assassinada a facada. Inclusive tinha uma atriz de Hollywood que estava grávida de 8 meses. Esse homem ele foi condenado à prisão perpétua por 7 assassinatos. Só que esse homem nunca matou ninguém. Só que ele foi responsável por essas mortes. E esse homem, ele era um homem que auto se denominava o próprio diabo, o próprio Satanás. E olha a cabeça desse homem, ele fez uma mistureba, pegou um pouco de evangélico, pegou um pouco de rico. E o que eu quero dizer para vocês é que muitos pegaram a característica desse homem e cometeram as mesmas atrocidades que ele cometeu. Então não eram filhos biológicos dele, mas se tornaram filhos espirituais desse homem. Então a decisão de escolha, ela é sua. Você escolhe quem vai ser o teu pai. Eu já sei quem é o meu pai. Agora é você que escolhe quem vai ser o teu pai. Talvez o teu pai foi um alcoólatra, tua mãe foi uma prostituta. O que você vai fazer? Tudo isso vai vir sobre você? Não. Há uma decisão a ser tomada. Você hoje tem o poder de escolher entre o certo e o errado. Qual é o ponto crucial de você estar na igreja? É que você está sendo instruído hoje, e cabe a você escolher entre o certo e o errado. Agora tem algo que é muito sério. Muitas vezes nós escolhemos coisas na nossa ignorância, mas quando você conhece a verdade e escolhe ainda aquilo que é errado, é 2 vezes pior do que se você não conhecesse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor, ele não julga, ou melhor dizendo, o Senhor, ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Agora, quando você conhece, mesmo assim você decide
por aquilo que é errado, aí é pior. E hoje vocês estão conhecendo. Você sabia que o Evangelho, ele coloca um fardo sobre as pessoas? O Evangelho coloca um fardo sobre as pessoas. Alguém já assistiu aqui o filme Peregrino? Quem assistiu o filme Peregrino? Assista, tem no YouTube, pega o Peregrino. Vocês vão ver que ele tem um fardo, o filme começa com ele com um fardo nas costas. E aí a mulher dele pergunta para ele, onde é que você adquiriu esse fardo? Ele fala, foi esse livro, lendo esse livro que me colocou esse fardo nas costas. E é verdade. Quando você começa a ler a Bíblia, você é colocado um fardo nas suas costas. Por que que é um fardo? Porque o mundo não carrega esse fardo. Ah, mas então por que que eu, como crente, eu tenho? O mundo já está condenado. A Bíblia diz que todo aquele que não crê já está condenado. Mas quando você vai até Jesus, o que que Jesus ele diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Se você for ver lá no filme Peregrino, aquele fardo, quando ele olha para a cruz, é tirado das costas dele. E ele passa a ser uma pessoa livre. O mundo está condenado. Hoje, você pode escolher qual vai ser a tua paternidade. A minha paternidade é a paternidade do Senhor. Você ter uma paternidade espiritual é exatamente isso. Eu, por um período muito tempo, paternidade envolve cuidado? Sim, envolve cuidado. Você cuidar bem do teu filho. Você ter a responsabilidade do pai, porque pai é aquele que provê. O pai é aquele que traz provisão. Pai não é só aquele que passa, né, as características biológicas, não. Pai é aquele que supre a necessidade do filho. Por isso que muitos pais, muitos filhos por aí não sabem o que é pai, porque o pai dele nunca supriu a necessidade dele. Ele nunca ouviu o pai dele, nunca ouviu do pai dele uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho. Mas quando você adquire a paternidade de que alguém que realmente é maduro, alguém que realmente entende isso, você também passa a adquirir as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Querido, tome cuidado. Quando você tiver, né? Quando você tiver um filho biológico ou um filho espiritual, entenda que você vai transferir aquilo que está sobre a tua vida para a vida dele. E você que é filho, tome cuidado com quem você vai se espelhar. Você que é filho, tome cuidado dentro da tua casa. Se o teu pai está fazendo uma coisa errada, não vá também pelo mesmo caminho, porque sabe qual vai ser o resultado? A mesma maldição que está sobre a vida do teu pai vai vir sobre você. A mesma maldição. Então não busque, se o teu pai está fazendo coisa errada, não vá pelo mesmo caminho que ele. Não trilhe o mesmo caminho que ele, porque se você trilhar, o teu fim vai ser exatamente o dele. Deus tem misericórdia, sim, claro, que o Senhor sempre vai ter misericórdia. Deus é misericordioso. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Os céus, assim como o céu e a terra está distante, assim o Senhor, Ele também afasta de nós as nossas transgressões. Então o que nós precisamos entender? Qual é a característica que eu hoje quero para a minha vida? Qual é a característica? O que vai me trazer bênção? O que vai me trazer maldição? Eu posso decidir. E essa paternidade, quando eu escolho, quando eu desejo estar debaixo dela, aí sim a minha vida vai ser transformada e eu vou receber aquilo que está sobre a vida da pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Querido, quando o Senhor falou a respeito disso, eu falei, Senhor, que coisa tremenda. A bênção, né, de Abraão se cumpre sobre nós, pois nós somos filho dele, se nós também andarmos pela fé, como Abraão andou.
a mesma bênção que estava sobre ele. Quem foi Abraão? O pai de multidões. Abraão, ele foi um homem do qual uma multidão saiu dele. E ele foi um homem rico, ele foi um homem abençoado. Queridos, é a bênção do Senhor, ela virá sobre nós, quando nós entendemos que o nosso Pai, e andamos, quem é o nosso Pai? E andamos como o nosso Pai andou. Josias, depois vocês meditem lá, Josias, ele viveu as bênçãos que estavam sobre a vida de Davi. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa noite é isso. Abraão é nosso pai na fé. Quem quiser ser uma pessoa abençoada, precisa assumir a identidade espiritual desse pai, para poder viver as promessas, as mesmas bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida daquele que crê. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento. Feche os teus olhos. O Senhor coloca no meu coração que muitos estão arrependidos, porque as características que você passou para o teu filho não foram boas. E eu quero dizer para você, que esta noite, o Senhor está aqui. E muitos, o Senhor, Ele quer dar um basta no sofrimento. O sofrimento, não só na vida física, a vida biológica, mas um sofrimento também na vida espiritual. Querido, eu estou sentindo no meu espírito, o Senhor, Ele está chamando algumas pessoas aqui na frente. Eu quero que você saia do teu lugar. Vem aqui, se prostre no altar do Senhor. Não é vergonha nenhuma, não é porque você é líder que você não possa fazer isso. Não é porque você é líder que você não possa, nesta noite, se arrepender no altar do Senhor e querer ter daqui para frente uma vida diferente, uma vida nova. Pode sair do teu lugar.